A morte é a única certeza que nós temos na vida. É o fato que todos nós sabemos que vamos passar em algum momento. E ninguém consegue ludibriar esse momento, né? Porque morrer é inegociável, né? Trata-se de um evento tão natural quanto o nascer e o crescer. Entretanto, a maneira como este fato inevitável é encarado, isso sim varia muito de pessoa para pessoa, de cultura para cultura. E, em geral, a ideia da finitude aterroriza todo mundo. Qualquer ser humano tem um medo realmente deste fim. Porém, falar sobre a morte talvez seja um bom começo para que o tema seja tratado com muito mais naturalidade, como era lá atrás, há 50, 60 anos, onde as pessoas eram veladas dentro da sua própria casa. Então a gente, na verdade, encarava a morte como sendo, sem dúvida nenhuma, um fato da vida e de uma maneira mais tranquila. E no bloco anterior eu estava falando com a Vera e deixei esta pergunta no ar. Por quê? Vamos lá, vamos encarar uma realidade. Em algum momento da vida vamos perder um ente querido que a gente ama demais. E a Vera tem essa especialidade de auxiliar familiares de pessoas que estão naquele estágio terminal. Então, qual foi a pergunta que eu fiz? Vera, como é que eu devo agir quando tenho uma pessoa muito próxima, alguém da família, em estado terminal? Como eu transmito esta informação para as pessoas ao redor e também para as crianças? Vera, agora a resposta é sua, minha querida. Bom, a minha experiência é no CAISM, né? Sim. E nós temos acompanhado as mulheres com câncer de mama. Sim. E a experiência de cuidado familiar, ele passou a ser uma prática também incluída e muito importante. Sim. Falar sobre a morte em si, a morte em si é um fato biológico muito fácil de ser explicado. Mas todo o processo que envolve, todas as fases que que tanto o paciente como o familiar vai atravessando, isso é rico, isso é muito importante e extremamente, vamos dizer assim, fundamental para a saúde, inclusive, tanto psíquica das crianças, da família, né? Nós temos que tomar um cuidado muito grande com isso. Permitir essa aproximação é o trabalho que a gente desenvolve no sentido de que a família, nesse momento, ela se desorganiza muito. Sem dúvida, porque ela tem que se desdobrar para cuidar do ente querido, para fazer, muitas vezes, as funções que aquela pessoa fazia. Sim. E atender as demandas do dia a dia, trabalhar, né? Então, ajudar essa família a entender que ela está vivendo um momento precioso. Vamos lá, você falou sobre a questão do câncer de mama, sim, né? Normalmente são mulheres que têm filhos. Sim. A criança se aproxima da mãe, olha, vê que ela está ficando mais pálida, que ela está passando por um processo de realmente sentir que o corpo está se transformando. A criança chega, se aproxima e fala, mãe, você vai morrer? Suzy, qual é a resposta? Dá muito medo, viu, Suzy? Não dá medo, aí é que está. Suzy, o medo é do desconhecido. Você está falando da minha mãe, Suzy. Eu já estou preocupado. Por isso é que nós temos que enfrentar essa situação. E a criança faz essa pergunta. Sim. Independente da pessoa estar doente ou não, quantas vezes a criança olha e fala, mãe, você vai morrer? Então, o papai vai morrer? Qual é a resposta que nós devemos dar, Vera? Vamos sim. Sim? Todos nós. O quê? Exatamente. Sim. Como assim? Sim. A resposta é sempre sim? Sempre sim, meu querido. É a verdade. Ninguém vai ficar pra sementinha, não. Sim. Como assim ficar pra sementinha? Semente. Não, tudo bem. Ninguém fica eternamente. Peraí, Suzy, eu quero entender. Como assim a resposta é sempre sim? Eu tô com medo. Pois é. Então você vai aprender com a Vera. Porque a resposta é essa. É a única certeza que temos. Vamos morrer sim. E quando a criança fala, e agora? Como é que eu vou ficar? E quando será? O que eu respondo, Vera? Eu acho que é muito importante, primeiro, tirar dela o que ela quer saber, o que ela precisa saber, né? E como é que eu faço isso? Às vezes nós vamos com tanta ansiedade, imaginando que ela precisa de informações tão concretas, e no entanto ela precisa, muitas vezes, precisa entender primeiro o que ela quer saber.
né? E eu pergunto para ela, filho, o que você quer saber? Sim, o que você está pensando? Sim. O que você acha que está acontecendo? Sim. Né? A mamãe está com o cabelo, caiu o cabelo, a mamãe está doente, né? Eu estou fazendo um tratamento, estou me cuidando e nós vamos viver cada dia, né? Hoje eu estou aqui com você e vamos atravessar esse momento juntos. Perfeito. Então, é passo a passo, né? Primeiro preciso realmente entender o que ela quer saber naquele momento. E uma coisa que é também importante é aprender também com a criança. Porque muitas vezes nós nos surpreendemos, né? Sim. Porque ela tem uma forma especial de lidar com aquilo. Uma forma mais leve, né? E ela nos traz muitas vezes informações que nós imaginávamos que ela não tinha, né? Okay. Eu tenho uma pergunta aqui, Erenice. E como é que fica a religião nessa história? Quando a gente vai na igreja, a gente muitas vezes ouve falar, né, de que as pessoas morreram, tem um monte, todas as religiões têm umas preparações para a morte. Será que as religiões falam disso pra gente, pras crianças, pra todo mundo de maneira correta? É verdade, Teco. As pessoas buscam na religião uma forma de encontrar respostas. E a gente vê que é importante, todas as religiões tratam de alguma forma da morte, mas as pessoas têm que se abrir a isso. Nós temos a religião que nos dá suporte, mas culturalmente a gente nega essa morte. Então a religião tem um embate ali tremendo, diário, de fazer as pessoas terem uma consciência mais plena e sadia do que é essa morte e não se deixar levar, às vezes, por questões que a distanciam, que fazem a pessoa até mesmo desacreditar em Deus, culpar Deus ou se culpar e levando a situações extremas, até mesmo de depressão, de suicídio, do não saber o que fazer diante dessas questões. Então, uma sociedade que às vezes nos coloca nessas condições, mas as religiões em si, elas dizem para as pessoas, a morte não é algo ruim, ela faz parte, como a Vera disse, é um processo que a gente tem que ir preparando as pessoas desde o início da vida e não esperar chegar o momento da morte para tocar no assunto. Exatamente, que são essas oportunidades do dia a dia, como a Erenice falou, é um bichinho que morre. Outra coisa que eu vejo, e eu sempre oriento os pais para não realizarem dessa forma, às vezes o animalzinho morre hoje, amanhã já estão substituindo o animal com o mesmo nome, com as mesmas características, para que a criança não sofra. Gente, eu sempre digo, não faça isso, por favor, porque na verdade é uma oportunidade da criança sentir a morte de um ente que é querido dela, perceber que a vida continua, que a gente continua com as nossas atividades e sim, lá na frente, 2, 3 meses depois ela passar pelo luto, passar pela dor, pelo sofrimento, aí sim você pode, se for ainda o desejo da criança, dar um outro bichinho, mas sempre com esse cuidado de não dar o mesmo nome, para não dar esta falsa sensação de que não houve perda e rompimento, não é então, verdade? Então, Suzy está dizendo que tem não que... Não é? Muito. Diga, meu querido. Então, Suzy está dizendo que a criança tem que sofrer, é isso? Está advogando aqui que a criança tem que sofrer. Tem que sofrer as coisas naturais da vida. Agora, então me diz uma coisa. Sim. A gente precisa falar de morte, preparar de morte só quando tem um ente querido doente, ou a gente precisa falar disso o tempo todo, porque pode acontecer de repente? Eu particularmente acredito que não se espera o momento do doente, não é verdade? São essas coisas do dia a dia, um animalzinho que morre, uma plantinha, não é alguém animado, próximo. Né? A criança ela tem um contato com o desenho animado, o filme, que mostra um personagem que hoje acontece um acidente com ele no desenho, mas dali a 1, 2 segundos ele está de novo correndo e pulando. Então a criança, dependendo da fase, né, da etapa de desenvolvimento, ela vai olhar aquilo como natural. E a gente vê crianças na família perguntando, mas me falaram que a vovó morreu, mas ela vai voltar. Ela tá aqui junto, ela vai entrar pela porta de novo. Por que o papai não vai buscar? Porque para ela, aquela noção do desenho animado é que tá refletindo. Pô, mas não é que nem no videogame, que a gente tem várias vidas? Não, meu querido, absolutamente. É importante, sim, que eu acho que é o grande papel da religião, e acho muito importante a gente cada vez mais trabalhar isso com a criança, a questão da esperança
de uma vida depois, né, com as pessoas que a gente ama, seja através da ressurreição, da reencarnação. Cada religião, cada pessoa vai buscar aonde ela sente que tem mais solidez, bate mais, tem mais afinidade, a sua resposta. Mas eu acho muito importante a gente passar isso para as crianças, que um dia todos nós nos encontraremos, que um dia todos nós estaremos juntos, porque eu sinto que a criança, quando ela tem esta certeza que nós vamos transmitir através da nossa religião, ela fica mais calma, não é? Suzy, é super importante isso que você está falando, porque parte do adulto, né, tem que partir da família. Sim. Primeiro, essa permissão. Sim. Né? Se o pai ou a mãe tem muita ansiedade em relação a isso, ele vai acelerar o processo e justamente vai deixar esse espaço, que seria um espaço de reflexão importantíssimo, que ajuda no processo de maturidade, de evolução da criança. Sim, sim. Né? Lidar com perdas é uma das experiências mais importantes para o desenvolvimento da maturidade. É verdade. Então, essa abertura para falar sobre um tema como esse, diminuindo um pouco faz com que a gente diminua um pouco a nossa ansiedade. E isso ajuda, né, no momento em que acontece uma situação. Né? Então, essas experiências poderem ser colocadas realmente com mais frequência seria muito importante. Com certeza. E para você que está em casa, que ouviu tudo que nós falamos aqui e quer se aprofundar mais a respeito disso, a Vera Lúcia, ela tem esse livro muito bom, Reflexões sobre a Vida e a Morte. Então, aqui existem vários capítulos onde você pode fazer reflexões, você pode se aprofundar mais a respeito desse assunto, que, como a gente vem dizendo, é um assunto que todos nós temos que enfrentar. E também você, Erenice, você como catequista, você faz um trabalho muito interessante com livros também a respeito da morte. Como é que você trabalha com esse livro? Olha, Agridoce Nostalgia, da Tatiana, né? Porque a Tatiana é uma graça. Fala sobre a morte aqui, esse livro também. Então nós temos personagens, crianças, que vão demonstrar como que essa convivência com entes queridos e depois, na falta dessas pessoas, como que elas podem lidar de forma muito mais evolutiva, produtiva, e os personagens caracterizados de forma que o leitor pode se aproximar dessa realidade e saber que caminhos também seguir no seu dia a dia. Ótimo. E aí você lê esse tipo de... Para entrar no assunto com as crianças, seja na igreja ou na escola, né, enquanto catequista, professora, a gente busca por meio da literatura, porque aí você vem com a história, traz o contexto, e aí vai retirando das crianças as suas observações, questões, considerações, os relatos. Uma das práticas de aproximar da vida da criança aquilo que ela realmente tem vivenciado. Então a gente procura casar, né, a literatura com a vida e assim poder dar conta de algumas situações. Tá vendo, Teco? Você estava perguntando se no dia a dia a gente podia puxar este assunto. Temos aí essa dica através de livros. A gente fala a respeito da morte. Isso é muito legal, viu, Suzy? Porque a gente, criança, assim, a gente consegue entender melhor quando a coisa é mais lúdica, né? Quando não é na realidade do dia a dia, assim, né? Exatamente. E através dos livros a gente também tem acesso a uma forma gostosa da gente falar sobre um assunto tão difícil. Você gostou da entrevista? Pois então você pode assistir de novo. Esta e as outras também de programas anteriores. É só acessar o nosso site paulinas.org.br, www.paulinas.org.br. E se também você quiser oferecer sugestões de pautas, se você tem dúvidas, opiniões, entre em contato conosco. Programa Família em Foco, nosso e-mail é paulinastv@paulinas.com.br. Olha, eu quero agradecer imensamente a vocês. Vera, muito obrigada por ter vindo. Foi muito enriquecedora a sua opinião. E você também, Erenice, muito obrigada porque você deu várias dicas de como a gente no dia a dia pode orientar as nossas crianças a lidar com essa situação de uma maneira mais positiva. Muito obrigada mesmo. Obrigada. Obrigada. E vocês estão adorando, não é verdade? Eu falei que o assunto, embora fosse difícil, é um assunto que a gente vai abordar de uma maneira mais positiva e realista. Você quer saber mais coisas interessantes? Então aguarde. Nós vamos rapidinho para o intervalo e voltamos já já no nosso quadro Faça Junto. Gente, vocês vão ver coisas tão interessantes de história
história que vocês nem vão imaginar. A gente vai rapidinho pro intervalo e voltamos já já. Até mais.